Vamos trazer agora o seu Luca Bassani, porque o cessar-fogo na faixa de Gaza entrou em vigor hoje às 6 horas da manhã. O exército de Israel confirmou que os soldados já começaram a recuar para aquela linha estabelecida no acordo. Luca Bassani, conta pra gente onde você está, meu amigo, bem-vindo. Boa noite aqui para vocês diretamente da Europa. Evandro, hoje estou aqui em Portugal, mas de olho em todas as questões relacionadas ao Oriente Médio após entrar em vigor o cessar-fogo às 6 da manhã, horário de Israel, durante esta sexta-feira. Tivemos então o primeiro recuo das IDF para a primeira linha que foi estabelecida pelo presidente Donald Trump, que naquele plano de 21 pontos também divulgou um mapa de 3 recuos diferentes até a retirada completa dos israelenses do território palestino. Ao mesmo tempo, milhares, talvez centenas de milhares de palestinos fazem o seu caminho de volta às suas casas. A gente vê nas imagens pela costa da faixa de Gaza, que tem praticamente 40 quilômetros de costa, muitos deles que estavam no sul ou no centro do enclave, voltando para as regiões onde provavelmente encontrarão muita destruição, já que cerca de 90% dos edifícios, da infraestrutura da faixa de Gaza foi destruída ao longo destes 2 anos. Por um lado, há a esperança de que o cessar-fogo seja respeitado por ambas as partes, pelo menos até a próxima terça-feira. Afinal, desde o início do cessar-fogo, começa a contar o relógio para que depois de 72 horas, os reféns com vida sejam colocados em liberdade. Isso deve acontecer por volta da manhã ou até mesmo à tarde da segunda-feira, horário local de Israel, e também a repatriação dos corpos daqueles que infelizmente faleceram ao longo deste período, apesar do premier Netanyahu confirmar que é muito pouco provável que todos aqueles que morreram voltem às suas casas ou tenham os corpos retornados por conta da grande dificuldade de se encontrar, até mesmo algo admitido pelo Hamas. A grande pergunta depois que esta primeira fase for concluída, o que acontecerá? O Hamas diz que serão necessárias novas rodadas de negociação. Os mediadores catares, turcos, egípcios, até mesmo os norte-americanos estão preparados para continuar negociando para que o cessar-fogo permaneça durante este período e que os ataques não sejam retomados. A grande pergunta também tem a ver com a administração futura da faixa de Gaza. O Hamas não quer ter nenhuma participação, ele quer ter, de certa forma, algum tipo de controle, nem que seja político, das decisões, e não vão admitir nenhum tipo de órgão governamental que não seja formado por palestinos. Ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu sofre pressão do seu ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um dos partidos ultra-ortodoxos, de que se o Hamas sair ileso deste momento, desta negociação, eles abandonarão o governo, o que faz com que a maioria já muito frágil de Netanyahu desapareça e provavelmente novas eleições aconteçam também em Israel. Então o cenário é muito complexo, a gente vai ficar observando durante os próximos 3 dias se o cessar-fogo é respeitado por ambos os lados, esperando também dar boa notícia do retorno dos reféns para suas famílias e posteriormente, obviamente, falando sobre as negociações entre os mediadores que devem ser retomadas no Egito ainda na semana que vem. Agora, o Luca Bassani, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem sofrido pressões já depois desse acordo? Tem sim, exatamente como acabei me adiantando, mas a maioria formada dentro do Knesset, do parlamento israelense, ela é a mínima necessária para que haja um governo. São 120 cadeiras, Netanyahu na sua coalizão tem apenas 60 cadeiras. O partido do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que é uma figura extremamente polêmica e que é contra qualquer tipo de formação de um Estado palestino, é do partido chamado Poder Judaico, que tem 6 assentos, ou seja, caso ele escolha debandar do governo por estar insatisfeito com este momento de cessar-fogo ou até mesmo com o resultado dessas negociações, isso transforma o governo de Netanyahu em minoritário e abre precedente para que haja um voto de desconfiança ou até mesmo a dissolução a posteriori do parlamento pelo presidente israelense Isaac Herzog. Então, é um momento delicado. O Netanyahu precisa, ao mesmo tempo, cumprir com as promessas que foram feitas com Donald Trump
que nas suas falas garante que os israelenses não vão voltar a atacar a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que tem que equilibrar o apoio interno, seja com Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, seja com Bezalel Smotrich, ministro das Finanças. Esses dois partidos que somados devem ter cerca de 11 cadeiras e poderiam da noite para o dia acabar com a coalizão governista de Netanyahu. Não é uma posição fácil, mas obviamente que a gente vai ficar de olho com todas as atualizações para trazer ao longo da semana que vem também para a nossa audiência. Em que cidade você está de Portugal, meu amigo? Estou aqui em Braga, no norte, vim visitar a família, porque minha casa em Munique passa por uma reforma agora, não tenho casa por alguns dias. Pois é, não tem casa e foi para Braga, em Portugal. É assim, né? A vida daquele que o Lula queria taxar aqui no país é diferente, né, seu Fábio Piperno? Obrigado, viu? Casa de mãe é sempre uma casa. Exatamente, Luca Bassani. Um abraço para você, meu amigo. Boa permanência, boa passagem pela casa da sua família aí. Mande um abração a todos. Sempre muito bom tê-lo aqui. Eu quero agora destacar a imagem do dia em relação a esse conflito entre Israel e Gaza, que parece ter pelo menos, digamos, uma pausa até que a gente acompanhe a conclusão de todo o acordo, que é essa imagem de milhares de palestinos que tiveram de migrar para o sul, ali da faixa de Gaza, com a operação de Israel em andamento e que agora voltam para a região norte, porque uma das partes mais populosas de Gaza fica na região norte. Muita gente teve de deixar esse local. Agora o pessoal volta a pé, caminhando por quilômetros e quilômetros para ver o que eles vão encontrar. Muitos voltando sem sequer onde ter, né? Sem sequer ter como ficar ou lugar para ficar, exatamente porque não sabem como está toda a destruição depois desse conflito que começou ou recomeçou de maneira mais intensa no 7 de outubro lá de 2023, quando o grupo terrorista Hamas resolveu invadir o território israelense. E agora o que a gente acompanha é uma tentativa de recomeço dessas pessoas em meio a essa imagem gigantesca de destruição. Ou seja, além do acordo, haverá necessidade também de reconstrução daquele território, quase que por completo, né, Alan Gani? Com certeza. E talvez seja uma das partes mais difíceis, né, Evandro? Que é justamente a fase 2, que é a ocupação internacional. Será que o governo de Benjamin Netanyahu vai aceitar essa ocupação internacional? De quais países? Porque tem essa questão também que está em aberto, né? Uma ocupação norte-americana, que inclusive o Egito apoia, porque seria uma garantia de que Israel retiraria as suas tropas. Tudo bem para Israel, mas e se for uma ocupação com, sei lá, a presença da Turquia, Indonésia, países como a Turquia de maioria, ou Indonésia de maioria islâmica, aí fica muito mais complicado. E depois, uma outra fase que, né, partindo do princípio que a fase 2 deu certo, que houve a ocupação internacional, que o Hamas devolveu as suas armas, aí sim a reconstrução, né? E é muito importante essa reconstrução, que haja uma porta de saída para essa população. Caso contrário, aquilo vai continuar sendo uma fábrica de terroristas. Eu quero destacar uma outra situação também trazida pelo Luca Bassani, Fábio Piperno, que é o fato de que uma ala do governo de Benjamin Netanyahu não estar muito contente com o acordo que foi firmado. E se essa ala resolver sair, haverá uma desidratação que pode também acabar com, digamos, o poder de Benjamin Netanyahu à frente daquele território. O quanto isso pode mexer com as decisões que garantiriam a finalização desse acordo? Veja, nos últimos anos, todos os gabinetes montados em Israel, eles têm sido formados com maiorias muito frágeis, né? Então, são 120 deputados, o Lucas explicou isso. E essas maiorias são sempre por 2, 3, 5. Então, qualquer partido que abandone uma determinada coalizão, ele pode, por tabela, arrastar o governo para o buraco, significar o fim do governo e a necessidade de convocação de outras eleições. Antes do início de mais essa etapa desse eterno conflito, o regime de Netanyahu, o governo Netanyahu já tinha passado por várias eleições em sequência, porque não havia não houve a possibilidade de formação de nenhuma maioria confortável. E a cada momento
em que se forma um novo governo em Israel, esse governo vai incorporando mais e mais e mais extremistas. Essa tem sido também uma característica em Israel. Os moderados, eles são cada vez mais atropelados pelos extremistas.